Existem pessoas que só percebem o valor quando a ausência grita, quando o silêncio se torna pesado, quando já não há mais como te encontrar ali, disponível, presente, acessível. É exatamente nesse instante que algo muda. Ela não suportará o buraco que você deixou e vai voltar, sobrecarregada, confusa, sem nem entender por quê. Você já notou que, às vezes, quanto mais você oferece de si, mais parece ser ignorado? Mas no dia em que parar de insistir e correr atrás, tudo muda. Isso não é coincidência. Esse é o comportamento natural do ser humano, e o estoicismo revela por que isso acontece e como podemos usar isso ao nosso favor, sem jogos, sem artifícios, apenas com presença e verdade. Neste vídeo, você vai entender por que seu afastamento pode ter mais impacto do que qualquer palavra dita, mensagem enviada ou pedido feito. Vai aprender também como agir de agora em diante para ser lembrado de forma tão intensa que ele volte como nunca antes. Comente aí, meu silêncio tem poder. Isso vai firmar dentro de você uma força que só será notada quando já for tarde demais. Você já percebeu como tudo que está fora do nosso alcance parece muito mais valioso? Isso se aplica às relações também. Quando estamos sempre disponíveis, sempre presentes, respondendo tudo na hora, nossa presença se torna algo comum, previsível e, por isso, menos valorizada. Os estoicos perceberam isso há séculos, muito antes da psicologia moderna transformar isso em teoria. Quando criamos um espaço com ausência, algo muda na mente da outra pessoa. O vazio deixado por você não é apenas físico, mas emocional. Ele dá lugar para a imaginação agir, para pensamentos sobre você crescerem, para sua ausência se transformar numa presença até mais forte que a real. É como a luz, só sentimos sua falta quando tudo fica escuro. É apenas no desaparecimento que entendemos o quanto algo era valioso. E a filosofia estoica nos ensina justamente isso. O valor só é reconhecido quando não está sempre disponível. Eles chamavam isso de valorização por contraste. Só reconhecemos o valor de algo após sentir sua falta. Quando você escolhe se afastar, não está criando um jogo. Está apenas deixando a natureza humana agir como sempre agiu. Está criando o contraste necessário para que seu valor seja percebido de forma completa. Isso ativa no outro uma das forças mais intensas da psicologia humana, o medo da perda. E esse medo não é algo que se fabrica artificialmente. Ele já existe dentro de todos nós. É parte do funcionamento natural do nosso cérebro, moldado por milhares de anos. Quando algo importante parece estar se afastando, nosso instinto automático é tentar recuperar, com uma força que nem sabíamos ter. Além disso, a ausência produz outro efeito poderoso: elimina distrações. Quando estamos sempre por perto, a outra pessoa pode se irritar com detalhes, hábitos, manias. Mas ao nos afastarmos, essas pequenas imperfeições somem da memória, e o que fica são as qualidades, os momentos bons e a sensação de leveza que proporcionamos. É como observar um quadro bem de perto. Só vemos as falhas nas pinceladas. Mas ao dar alguns passos para trás, ao criar distância, o quadro se revela em toda a sua beleza. O seu afastamento permite que o outro enxergue o todo que você representa. Muitos erram ao pensar que precisam estar sempre por perto para serem lembrados. Mas a verdade, segundo os estoicos, é o contrário. Precisamos criar espaço para sermos realmente valorizados. Por isso, não é surpresa que muitos relacionamentos renasçam após um tempo separados. A ausência tem também outro poder. Permite que você reencontre seu próprio centro. Quando nos apegamos demais a alguém, corremos o risco de perder o contato com quem realmente somos. Os estoicos acreditavam com firmeza que a paz vem de dentro, não do outro.
Criar esse espaço ativa o desejo do outro, mas também recupera sua força interior. E essa ausência não precisa ser dramática nem demorada. Pode ser simplesmente não responder de imediato, tirar um tempo só seu, definir com clareza os limites de quando estará disponível e quando não estará. O mais importante é que isso seja genuíno, que venha do autocuidado, não de uma tentativa de controle. Quando a outra pessoa perceber que você não gira mais ao redor dela, algo essencial vai se transformar. O vazio deixado por você cria uma espécie de gravidade emocional que puxa essa pessoa de volta, com mais consciência, mais presença, mais vontade de não perder aquilo que agora sabe que tem valor demais para deixar ir embora. A distância cria valor. Não apenas saudade, mas uma nova percepção de importância. Distância cria valor. Ela não apenas desperta a saudade, como também realça o quanto você é valioso. Digite nos comentários: minha distância vai causar abstinência. Esse é um princípio que os estoicos dominavam profundamente. As coisas raras sempre foram mais preciosas. Pense no ouro, nos diamantes, em tudo que é escasso no mundo. O valor está justamente na dificuldade de acesso. Quando você se torna menos disponível, algo parecido acontece. Seu valor percebido cresce. Isso não é uma jogada, nem uma técnica de manipulação. É apenas o modo como nosso cérebro opera. A raridade aumenta o desejo. Por isso, em vez de se doar demais esperando reconhecimento imediato, talvez o mais sábio seja se recolher, criar espaço e deixar que a ausência fale mais alto do que qualquer palavra. Quem realmente sente sua falta, volta. E volta diferente, mais atento, mais decidido, mais consciente de que o que você oferece não se encontra em qualquer lugar. Os estoicos ensinavam que é essencial compreender e lidar com a natureza humana, e não combatê-la, pois o ser humano tende a dar mais valor ao que não está sempre acessível. Quando você estabelece o hábito de estar sempre à disposição, de responder de imediato, de alterar seus planos para se moldar aos dele, cria uma rotina onde sua presença é encarada como obrigação, não como um privilégio raro. Mudar essa dinâmica não é fingimento, é restaurar o equilíbrio natural das relações saudáveis. A distância também abre espaço para pensar. Enquanto você vive sua vida, ele ganha tempo para refletir, para avaliar o que você representa sem suas mensagens constantes, sem sua presença sempre ali. Ele finalmente tem espaço mental para entender o que está perdendo. Como dizia Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, é difícil reconhecer o valor do que está diante dos olhos. O afastamento clareia a mente e amplia a visão. Essa distância também cumpre um papel vital. Interrompe o ciclo repetitivo. Quando algo é constantemente exposto, mesmo que seja incrível, nossa mente se acostuma. A ciência chama isso de adaptação hedônica, o hábito de nos acostumarmos com fontes de prazer. Por isso, o primeiro beijo, a primeira mensagem, o primeiro encontro parecem mágicos. São novidades. Ao criar distância, você quebra esse ciclo de costume. De repente, você não é mais o habitual, o certo, o garantido. Volta a ser raro, especial, valioso. Isso desperta nele um senso de urgência que talvez nunca tenha experimentado antes. E mais, há o fator contraste. Durante sua ausência, ele vai lidar com outras pessoas e, ao comparar, as qualidades que só você tem se destacarão ainda mais. Ele pode conversar com várias, mas nenhuma será você. Nenhuma terá seu riso, sua escuta, sua forma única de enxergar a vida. O vazio que você deixa fica ainda mais evidente quando ele tenta preenchê-lo com presenças substitutas. Os estoicos também compreendiam que conexões genuínas nascem da escolha, não da necessidade. Quando você está sempre acessível, ele não precisa decidir por você.
Você já está ali. Mas ao se afastar, ele é levado a fazer uma escolha real. Ir atrás de você. E escolhas conscientes têm um poder muito maior do que ações automáticas. Essa ausência também te dá algo precioso: clareza. Ao sair da rotina, você observa melhor a relação. Enxerga padrões que passavam despercebidos quando estava imersa no cotidiano. Os estoicos valorizavam essa capacidade de ver com distanciamento, livre da carga emocional. Não é à toa que muitas pessoas só percebem os problemas reais do relacionamento depois de saírem dele. A distância não apenas muda a maneira como ele te enxerga, mas também transforma sua percepção sobre ele. E essa nova perspectiva é essencial para construir vínculos fortes, autênticos e duradouros. O afastamento ainda possui outro efeito importante. Reacende o desejo. Desejo precisa de espaço para crescer, entre o ter e o não ter. Quando você está sempre ali, não há espaço para que o anseio floresça. Mas ao se retirar, ainda que por um tempo, você cria o cenário perfeito para que o desejo renasça. No fim das contas, distância não é só uma estratégia para fazê-lo voltar. É uma forma de restaurar uma verdade esquecida. Sua presença é um presente valioso, não algo garantido. E como todo presente de grande valor, deve ser tratado com zelo, com respeito e com o apreço que merece. Autocontrole interior. O estoicismo nos ensina uma lição poderosa. Não controlamos o mundo ao redor, mas temos total domínio sobre nossas reações. Em relacionamentos, esse princípio ganha força transformadora. Ter domínio sobre si mesmo não é apenas conter emoções, mas reconhecer seu próprio valor sem depender de validação alheia. É comum, quando estamos apaixonados, entregarmos o controle da nossa felicidade ao outro. Cada mensagem sem resposta se torna um turbilhão. Cada sinal de afastamento vira desespero. Os estoicos diriam que isso é viver sob o domínio de fatores externos, uma receita certa para sofrimento constante. O verdadeiro controle começa quando entendemos que nosso valor não diminui porque alguém não o reconhece. Por isso, agora, escreva nos comentários a frase: "Ninguém pode me diminuir". Ele permanece sólido, inabalável. Quando cultivamos essa certeza interna, algo muda. Deixamos de precisar desesperadamente da atenção do outro. E de forma curiosa, é justamente nesse momento que a atenção começa a vir. Pense nas relações ao seu redor. Quem costuma ter mais poder? A pessoa que implora por afeto ou a que mantém a serenidade e o equilíbrio? A resposta é evidente. O autocontrole constrói uma aura de confiança que atrai de forma natural. Quando você não reage a cada mínima mudança no comportamento dele, transmite uma firmeza que atrai como um imã. Os antigos estoicos faziam exercícios diários para desenvolver esse domínio interior. Eles se imaginavam em situações difíceis antes que elas ocorressem, treinando suas mentes para responder com serenidade. Você também pode fazer isso. Imagine-se recebendo uma mensagem fria dele. Imagine que ele demora dias para responder. Como reagiria a versão mais fortalecida de si mesma? Não com angústia, mas com calma e certeza do seu próprio valor. Esse domínio de si também aparece na habilidade de dizer não. Quando você está sempre por perto dizendo sim, mudando seus horários para ele, transmite, sem usar palavras, que seu tempo e seus objetivos valem menos. O autocontrole ajuda você a criar limites saudáveis. E limites claros, longe de afastar alguém, geram respeito. Uma mulher que possui autocontrole verdadeiro não precisa de truques ou jogos para manter alguém interessado. Sua estabilidade emocional é o maior atrativo. Ela não teme o silêncio, nem a ausência, nem tem medo de ser sincera. E essa ausência de medo constrói uma presença naturalmente marcante.
O autocontrole também protege você dos altos e baixos emocionais que drenam sua energia. Quando você não reage o tempo todo a cada pequeno sinal, preserva sua energia emocional. Você se torna mais centrada, mais consciente e capaz de decidir com clareza. Em vez de perder tempo pensando por que ele não respondeu, você usa esse tempo para nutrir sua própria vida. E isso, mais uma vez, apenas aumenta o seu valor aos olhos dele. Os estoicos também falavam sobre como nossas expectativas moldam o que sentimos. Se você espera que alguém esteja sempre disponível e atento às suas necessidades, se prepara para se frustrar. O controle emocional ajuda a reajustar essas expectativas. Você passa a ver a atenção dele não como algo que merece automaticamente, mas como algo que ambos devem conquistar juntos, dia após dia. Essa mudança de olhar liberta. De repente, você já não fica mais esperando ansiosamente por migalhas de atenção. Você observa com serenidade e lucidez se essa pessoa está realmente trazendo para a sua vida o que você merece. E essa postura mais centrada, curiosamente, faz com que ele se esforce ainda mais para provar o próprio valor. O autocontrole também abre espaço para o mistério. Quando você não expõe cada pensamento, cada emoção, cada reação, mantém uma aura misteriosa que naturalmente chama a atenção. Ele nunca tem certeza do que você está pensando. Ele nunca consegue prever exatamente como você vai reagir. E isso mantém o interesse aceso, a curiosidade viva, o desejo de descobrir mais. Em resumo, o domínio sobre si mesma não é apenas uma prática estoica para alcançar paz interior. É também uma das forças mais magnéticas que você pode desenvolver. Quando você aprende a controlar suas emoções, quando sua felicidade não depende das atitudes dele, quando você preserva sua dignidade, mesmo diante do descaso, você cria um campo de atração poderoso que inevitavelmente o puxa de volta à sua órbita. Parte 3. Liberdade emocional real. Há uma grande diferença entre fingir que não se importa e realmente conquistar liberdade emocional. Os estoicos não defendiam uma falsa indiferença. Eles buscavam uma calma verdadeira, uma paz que nasce do entendimento do que está sob nosso controle e do que não está. Essa liberdade emocional verdadeira tem um poder transformador nas relações. Quando você depende emocionalmente de alguém para se sentir completa, você já cria um desequilíbrio desde o início. Sua felicidade passa a depender das palavras, atitudes e decisões de outra pessoa. Os estoicos chamariam isso de entregar o comando da sua paz interior a fatores externos, algo que consideravam o caminho mais direto para o sofrimento contínuo. A verdadeira liberdade emocional começa com uma pergunta simples. Se essa pessoa nunca mais entrasse em contato, você ainda teria uma vida plena e com sentido? Se a resposta for não, então existe uma dependência emocional que não só enfraquece você, como também sufoca o relacionamento. E, ironicamente, é essa mesma dependência que muitas vezes faz a outra pessoa se afastar. Os relacionamentos mais saudáveis não são formados por duas metades que se completam. São construídos por duas pessoas inteiras que decidem caminhar juntas. A liberdade emocional te permite ser essa pessoa completa, com uma vida rica, valores próprios e um equilíbrio interior que não depende de validações constantes. Essa liberdade se revela de forma prática no dia a dia. Você não fica checando o celular o tempo todo para ver se ele mandou mensagem. Você não cancela encontros com amigos só porque espera que ele te chame para sair. Você não molda seus gostos, opiniões ou sonhos para se encaixar no que acha que ele quer. Em vez disso, você vive com propósito e autenticidade. Cuida das suas amizades, persegue seus objetivos, sustenta seus valores.
E essa vida cheia de sentido é, paradoxalmente, muito mais atraente do que qualquer tentativa de mudar para agradar o outro. Os estoicos também sabiam que nossas maiores ansiedades não vêm dos acontecimentos em si, mas da forma como os interpretamos. Quando ele demora para responder, você pode entender como indiferença, imaginar que ele está com outra ou achar que não é importante. Ou, simplesmente, pode reconhecer o fato: ele ainda não respondeu. Ponto. Essa capacidade de separar o que realmente acontece das interpretações exageradas é libertadora. Ela permite que você reaja ao que está de fato ocorrendo e não às histórias criadas por sua mente ansiosa. Essa clareza, essa escolha consciente de não ser dominada por pensamentos catastróficos, gera uma calma interior e uma segurança que naturalmente chamam atenção. A liberdade emocional também significa que você não vive em função de resultados específicos. Você não está com ele porque precisa que a relação funcione para se sentir completo. Está com ele porque escolheu estar ali. Porque essa relação traz valor a uma vida que já é satisfatória por si só. E essa ausência de desespero ou de dependência sufocante cria um ambiente onde o carinho pode crescer de forma espontânea. Quando se conquista essa liberdade emocional verdadeira, algo marcante acontece. Você para de tentar controlar as atitudes dele por meio das suas reações emocionais. Você não se irrita para gerar culpa, nem demonstra insegurança buscando atenção. Não inventa conflitos para provocar emoções. Você simplesmente expressa o que sente e precisa de forma serena e direta, permitindo que ele tome suas próprias decisões. Essa postura honesta e objetiva é como um alívio em um mundo cheio de manipulações emocionais. E é justamente essa clareza, unida à ausência de controle, que faz com que ele se sinta seguro o suficiente para se abrir com você de verdade. A liberdade emocional também protege você das oscilações típicas de um relacionamento. Quando não há dependência afetiva, as mudanças naturais não te destroem. Um dia sem mensagem não acaba com sua semana. Um encontro desmarcado não abala sua autoestima. Um período mais frio não te faz duvidar de tudo. Você permanece equilibrada, centrada e confiante. Essa firmeza também vira um porto seguro para ele. No fim, é essa liberdade emocional autêntica que cria espaço para que ele sinta saudade da sua presença. Não por joguinhos ou fingimento, mas porque você realmente continua vivendo sua vida. E essa vida é tão plena, tão verdadeira, tão intensa, que ele sente que está perdendo algo essencial quando não faz parte dela. O poder do silêncio. O silêncio não é apenas a falta de palavras, é uma linguagem profunda por si só. Desde cedo, aprendemos a valorizar o diálogo, as palavras e explicações, mas o estoicismo mostra que o silêncio carrega uma força que as palavras não alcançam. Não é um silêncio de raiva ou mágoa, e sim uma escolha consciente, um espaço criado com intenção. Ao escolher o silêncio, você desperta uma das forças mais intensas da mente humana, a incerteza. O cérebro não lida bem com incertezas. Ele tenta preenchê-las com sentido. Quando você para de mandar mensagens, de ligar ou interagir, cria um vazio que a mente dele vai tentar preencher. O que será que você pensa? Por que se afastou? Será que encontrou outro alguém? Teria desistido? Essas perguntas, sem respostas claras, geram uma carga emocional muito mais forte do que qualquer conversa conseguiria criar. Como dizia Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, a resposta mais poderosa muitas vezes é o silêncio. Não porque machuca, mas porque permite que as verdades profundas venham à tona naturalmente. O silêncio tem outra vantagem poderosa. Ele não pode ser distorcido.
Quando falamos, nossas palavras podem ser mal compreendidas, nossas intenções duvidadas, nossos sentimentos minimizados. Já o silêncio é absoluto. Ele não oferece nada que possa ser alterado ou manipulado. Ele apenas existe, inteiro e inquestionável. Com frequência, quando sentimos que não estamos sendo valorizados, nossa tendência é insistir mais na comunicação. Mandamos mais mensagens, tentamos explicar melhor nossos sentimentos, buscamos outras maneiras de obter uma reação. Mas os estoicos diriam que isso é como tentar apagar o fogo jogando gasolina. O silêncio, por outro lado, interrompe esse ciclo disfuncional. Ele corta a energia que alimenta o padrão tóxico. E mais, o silêncio estratégico devolve a você uma vantagem psicológica fundamental, a de ser a pessoa procurada e não a que corre atrás. É uma mudança sutil, mas que transforma completamente a dinâmica da relação. Agora, em vez de você buscar respostas, ele é quem tenta entender o que aconteceu. Existe também o fator contraste que o silêncio cria. Você sempre esteve presente, sempre comunicativo, sempre tentando resolver tudo. De repente, o seu silêncio cria um contraste tão forte que não pode ser ignorado. Esse impacto por si só já é uma sacudida emocional que o obriga a reavaliar profundamente como tem tratado você. E o silêncio ainda traz um presente raro: a clareza. Quando você não está mergulhada constantemente no jogo emocional da comunicação, consegue observar tudo com mais objetividade. Enxerga a situação por outro ângulo. Percebe o que antes não conseguia ver, e isso te fortalece ainda mais. Agora escreva comigo nos comentários: meu silêncio vai bater forte. Você começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos, consegue perceber com mais clareza aquilo que de fato deseja, aquilo que verdadeiramente merece. Os estoicos valorizavam profundamente essa nitidez mental, que só é alcançada quando criamos um momento de introspecção. Para muitas mulheres, manter esse silêncio é um desafio. Fomos moldadas socialmente para manter os laços, para sermos compreensivas, para dar mais chances e justificar nossas emoções. Romper com esse modelo e abraçar o silêncio exige coragem. Mas os estoicos sabiam que as decisões mais duras muitas vezes abrem caminho para os maiores avanços internos. É crucial entender que esse silêncio não deve ser visto como uma forma de manipular. Trata-se de um exercício de cuidado consigo mesma. Você não se cala para castigá-lo, nem para provocar sofrimento. Esse momento serve para se reconectar com sua essência, repensar o que realmente deseja e recuperar sua força emocional. E, de maneira irônica, é justamente essa intenção sincera que torna o silêncio tão potente. A grande prova do silêncio aparece quando ele entra em contato. Muitas mulheres, após dias ou até semanas caladas, sentem tanto alívio ao receberem uma mensagem que voltam de imediato aos velhos padrões. Disponíveis demais, ansiosas demais, explicativas demais. Os estoicos nos mostrariam como agir com equilíbrio, com tranquilidade, sem expor toda a turbulência emocional que pode ter existido durante esse tempo de ausência. O silêncio também produz um efeito impactante na autoestima. Cada dia que você passa sem correr atrás de alguém que não soube te valorizar, é um lembrete silencioso de que você merece algo superior, merece alguém que reconheça o seu valor sem que você precise implorar por atenção. E essa certeza interior cresce mais forte a cada dia que você escolhe o silêncio. No fim, ele cria um espaço vazio que só pode ser preenchido de duas formas. Ou ele retorna agora mais consciente do que lhe falta, ou a ausência permanece, e você descobre que é plenamente capaz de seguir em frente e até florescer sem ele. Em ambas as situações, você vence.
seja com um vínculo restaurado em bases mais sólidas ou com a libertação de uma conexão que já não alimentava seu desenvolvimento. Existe um princípio essencial da psicologia humana que os estoicos compreenderam há séculos: damos mais valor ao que é raro. Esse conceito, que economistas chamam de princípio da escassez, influencia profundamente como percebemos valor, inclusive o valor das pessoas nas nossas vidas. Quando você está sempre por perto, sempre disponível, oferecendo sua atenção, tempo e energia emocional sem pausas, acaba transmitindo, sem perceber, uma sensação de abundância. E embora a abundância seja positiva em muitas situações, ela provoca um efeito curioso na forma como avaliamos valor. Quanto mais temos algo, menos o valorizamos. Pense em como lidamos com a água em locais onde ela é abundante. Deixamos a torneira aberta, tomamos longos banhos, usamos sem pensar. Agora compare com o cuidado que se tem com a água onde há seca. Cada gota é valiosa, usada com atenção. O mesmo se aplica às relações humanas. O que está sempre acessível, raramente é profundamente valorizado. Os estoicos sabiam que a natureza humana é constante, só mudam as condições ao redor. E uma das características imutáveis da nossa espécie é valorizar mais aquilo que exige esforço para ser conquistado. Quando você se torna menos disponível, não por jogo ou frieza, mas por dar prioridade real à sua vida, automaticamente se torna mais valiosa aos olhos do outro. Isso não é uma técnica artificial, mas um alinhamento com as leis naturais da mente humana. Ao deixar de estar sempre acessível, você provoca uma escassez genuína da sua presença. De repente, seu tempo, sua atenção e seu carinho deixam de ser garantidos, viram recursos escassos que precisam ser conquistados. A escassez também intensifica o desejo de forma que a abundância nunca consegue. Pense nas grandes paixões que você já viveu ou presenciou. Quase sempre há um obstáculo, uma distância, uma impossibilidade parcial. Raramente nos apaixonamos profundamente por alguém completamente acessível, sem nenhum mistério. O desejo floresce no espaço entre o ter e o não ter. Criar uma escassez saudável da sua presença também desperta outro poderoso estímulo humano: o medo da perda. Não se trata de gerar um medo artificial, mas de provocar uma reação natural à possibilidade de perder algo com grande valor. Os estoicos sabiam que muitas vezes só entendemos o valor real de algo quando nos vemos diante da chance de perdê-lo. A escassez também rompe o ciclo de habituação. Nosso cérebro se adapta rapidamente a estímulos repetitivos. O cheiro forte que sentimos no início se torna quase invisível depois de um tempo. O mesmo ocorre nas relações humanas. A presença constante de alguém, por mais especial que seja, acaba virando o novo padrão e já não gera o mesmo impacto emocional. Quando você cria pausas na sua presença, interrompe esse ciclo de costume. Toda vez que reaparece após um período de ausência, é como se a pessoa te reencontrasse pela primeira vez, com toda a intensidade emocional que isso traz. A escassez também permite que o outro sinta saudade. Pode parecer óbvio, mas muitas vezes esquecemos. Para alguém sentir sua falta, você precisa estar ausente. Quando está sempre presente, elimina involuntariamente esse poderoso sentimento. Esse sentimento de saudade pode ser o gatilho que leva a pessoa a reavaliar o quanto você realmente importa. A escassez também cria espaço para a idealização e a projeção. Quando você não está sempre por perto, com todas as suas falhas visíveis e manias irritantes, a mente do outro ganha espaço para imaginar qualidades positivas em você. Esse processo, embora não seja totalmente fiel à realidade, tem um grande poder na construção do valor emocional que atribuímos às pessoas. Ao sumir por um tempo, você permite que o outro sinta, pense, reflita e, quem sabe,
Reconheça aquilo que havia deixado de enxergar. Lembre-se principalmente das suas melhores qualidades, dos momentos mais marcantes e dos sentimentos mais profundos que você despertou. É essencial destacar que essa escassez não deve ser forçada nem usada como truque. Não se trata de fingir que está ocupado quando não está, nem de criar jogos mentais para gerar inseguranças. Trata-se de investir de forma verdadeira na sua própria vida, nos amigos, na família, nos seus interesses, na carreira, nos seus objetivos, fazendo com que sua presença se torne naturalmente mais rara e, por isso, mais valiosa. Quando você leva uma vida completa, sem depender da presença ou da aprovação de uma pessoa específica, acaba se tornando mais escasso de forma natural. Isso não ocorre por querer causar ciúmes ou deixar o outro inseguro, mas sim porque está genuinamente ocupado, vivendo algo pleno e gratificante. E é justamente isso que, de forma paradoxal, faz com que o outro perceba o quanto você vale e tudo que pode estar perdendo se não retornar com mais maturidade, reconhecimento, entrega emocional, um tipo de controle que não manipula. O verdadeiro poder não está em comandar os outros, mas sim em saber se dominar. Essa é uma das lições mais transformadoras do estoicismo e muda completamente como enxergamos os relacionamentos. Muitas vezes, quando sentimos que estamos perdendo alguém, recorremos a atitudes que tentam influenciar a outra pessoa, como chantagens emocionais ou ciúmes forçados. Mas os estoicos dirão que isso é perder o controle duas vezes, de si e do vínculo. O controle sem manipulação começa com uma ideia essencial. Você não pode dominar os sentimentos deles, mas pode dominar os seus. Você não pode decidir pelas escolhas da outra pessoa, mas pode decidir pelas suas. Não dá para forçar o quanto ela vê de valor em você, mas é totalmente possível reconhecer e afirmar o seu próprio valor. Essa forma de pensar te coloca no centro do seu verdadeiro poder pessoal. Em vez de correr atrás de reações específicas, você define seus próprios padrões e limites. E então, permite que a pessoa escolha se quer se alinhar a eles ou não. Nada de ameaças, nem jogos ou pressões. Apenas clareza sobre o que você aceita e não aceita na sua vida. Essa clareza é 1000 vezes mais poderosa que qualquer tipo de manipulação. Manipular pode até gerar efeitos imediatos, mas cria modelos insustentáveis ao longo do tempo. Toda manipulação deixa rastros de mágoa, suspeita e insegurança. Já o controle fundamentado no estoicismo constrói respeito, admiração e, de forma curiosa, uma sensação de liberdade para os dois lados. Os estoicos sabiam que a persuasão mais forte não vem das palavras ou das estratégias, mas sim do exemplo. Quando você mostra com ações que é capaz de ser feliz com ou sem o outro, comunica uma verdade impossível de ignorar. Esse tipo de autocontrole e valorização pessoal acaba sendo magnético. Além disso, abre espaço para que o outro mude de forma genuína e não por pressão. Essa diferença é vital. Mudanças causadas por manipulação quase nunca duram, pois são forçadas por pressões externas. Já as mudanças que surgem de decisões livres costumam ter raízes fortes e se tornam duradouras. Quando você deixa de tentar controlar os atos do outro e foca só no que realmente está sob seu poder, suas próprias reações, escolhas e limites, algo inesperado acontece. Você ganha uma força imensa. Seu comportamento deixa de ser reativo, condicionado pelas atitudes do outro. Em vez disso, você age com base na sua verdade, nos seus princípios, nos seus valores. Isso transmite uma força interior que é irresistivelmente atraente. Esse modo de agir também te protege no campo emocional. Quando sua felicidade depende de convencer alguém a agir como você deseja, você sempre corre o risco de se decepcionar.
Mas se o foco está apenas nas suas atitudes e respostas, áreas que você realmente pode comandar, você constrói uma estabilidade que ninguém pode abalar. Controle sem manipulação também significa que você nunca vai precisar esconder o que sente ou fingir sentimentos que não existem. Essa autenticidade é rara e revigorante, num mundo onde tantos vínculos se baseiam em meias-verdades, emoções abafadas e pequenas mentiras. Quando você se mostra verdadeiro, sem ser explosivo ou agressivo, você cria um ambiente onde a sinceridade pode florescer. Os estoicos também enxergavam o valor de transformar os obstáculos em oportunidades, usar o que parece um problema como uma chance para crescer. Quando a outra pessoa se afasta, em vez de entrar em desespero ou apelar para jogos emocionais, você usa esse espaço para fortalecer seu interior. Transforma o que poderia ser uma crise em um caminho de evolução. E, ironicamente, isso aumenta as chances de reconexão. Esse domínio interno também muda completamente a forma como você expressa suas necessidades. Em vez de críticas como "você nunca me escuta", você fala com calma e clareza. Valorizaríamos passar mais tempo juntos com frequência. Você não tenta manipulá-lo para obter o que quer, apenas expressa o que é importante para você e deixa que a pessoa decida como deseja reagir. A realidade é que a manipulação, além de ser eticamente frágil, não funciona a longo prazo. Mesmo que traga resultados imediatos, ela sempre cobra um preço emocional pesado. Já o controle baseado em autenticidade, valores e autoconsciência constrói relacionamentos mais saudáveis, equilibrados e duradouros. Ao centrar-se em você mesmo, você deixa de ser refém da reação do outro e, em vez disso, passa a ser o autor do seu próprio destino. Essa é a verdadeira liberdade que o estoicismo oferece a quem ousa vivê-lo de verdade. Pode até gerar efeitos imediatos, mas compromete os alicerces do vínculo. O controle estoico, por sua vez, fortalece laços mais reais, profundos e, curiosamente, até mais intensos, pois cria um ambiente onde ambos escolhem permanecer juntos, não por obrigação ou receio, mas por vontade sincera e verdadeira. A verdade funciona como um ímã. Ela atrai com uma força natural que nenhuma encenação consegue copiar. Esse é um dos pilares mais profundos do estoicismo. A ideia de que a honestidade, mesmo desconfortável no início, é o caminho mais direto para relações duradouras e genuínas. Ironicamente, é também o jeito mais eficaz de fazer alguém voltar após um afastamento. Ao perceberem que estão prestes a perder alguém, muitas pessoas apelam para táticas que distorcem a verdade. Fingem estarem ocupadas, inventam histórias para causar ciúmes, exageram sentimentos para provocar culpa. Para os estoicos, isso é como começar uma jornada usando um mapa completamente errado. Você até pode caminhar por um tempo na direção que deseja, mas, cedo ou tarde, vai se perder. A verdade, como ímã, começa com sinceridade absoluta consigo mesmo. É preciso admitir o que realmente se sente, mesmo que seja desconfortável. Também é necessário reconhecer quando se age por medo, insegurança ou por apego em excesso. Para os estoicos, o autoconhecimento era o alicerce de toda a sabedoria. E nas relações, isso não é diferente. Quando você se conecta com essa verdade interior, ela se torna visível para os outros, mesmo que você não diga uma palavra. Quando você para de mentir para si mesmo, os outros também terão mais dificuldade para te enganar. Desenvolve-se quase um radar para perceber a sinceridade. Fica mais fácil saber quando alguém está sendo real ou apenas dizendo o que acha que você quer ouvir. E mais, a verdade permite algo raro:
mostrar vulnerabilidade verdadeira sem disfarces ou manipulações. Não se trata de uma fraqueza usada para ganhar proteção ou despertar culpa, mas de uma vulnerabilidade autêntica que diz com clareza: é isso que estou sentindo, é isso que preciso, é isso que espero desta relação. Essa coragem de se mostrar de forma verdadeira, mesmo que isso o exponha, cria uma conexão emocional que nenhuma técnica ou jogo psicológico conseguiria alcançar. Os estoicos também sabiam que a verdade nos liberta da exaustiva missão de manter aparências. Quando você não precisa mais fingir estar sempre feliz, ocupado ou desinteressado, sobra uma energia imensa. Essa energia, antes desperdiçada, agora é usada para te tornar mais presente, mais intenso, mais vivo e, por isso mesmo, mais atraente. Essa verdade se mostra também no modo como você comunica o que espera do outro. Em vez de dizer "está tudo bem" quando não está, aceitar migalhas de atenção quando quer mais, ou fingir que está satisfeito com uma relação morna quando deseja intensidade, você fala a verdade. Mas não como ameaça ou ultimato, e sim como expressão legítima de quem você é, do que deseja, do que está disposto a construir. Essa clareza é rara e poderosa. A verdade também te dá a chance de algo raro: perdoar de forma completa ou encerrar algo de vez. Quando não há mais meias verdades ou manipulações ocultas, é possível perdoar de verdade, sem mágoas que envenenem o futuro. Ou então terminar de maneira definitiva, sem deixar portas entreabertas que aprisionam os dois num limbo emocional. Ambas as decisões libertam, cada uma à sua maneira. Essa lucidez da verdade também te ajuda a ver com clareza se a outra pessoa está voltando por razões reais ou apenas por impulso, motivada pelo medo de te perder. Essa diferença é crucial. Você passa a reconhecer se o retorno é sincero, fruto de um novo entendimento sobre quem você é, ou se é apenas uma resposta passageira ao vazio deixado pela separação. E essa percepção é essencial para saber se vale ou não reinvestir seu emocional. A verdade, como um ímã, significa que, se houver reconciliação, ela será baseada em fundações sólidas. Não haverá restos de mágoas nem desconfiança causada por jogos emocionais. Haverá apenas duas pessoas, olhando uma para a outra com clareza, escolhendo conscientemente recomeçar lado a lado, construindo algo real e profundo. Os estoicos sabiam que a verdade também nos ajuda a aceitar aquilo que está além do nosso controle. Se, depois da partida, a pessoa não voltar, ou se voltar sem ter mudado o que era necessário, a verdade permite aceitar essa realidade sem se perder em lamentos ou fantasias sobre o que poderia ter sido. Saber que você fez tudo o que estava ao seu alcance, com honestidade, traz paz. Mesmo que o desfecho não seja o desejado, você entende que era o que precisava acontecer, porque no fim, a verdade, como um ímã, sempre revela o que é real. E só o que é real pode durar. Não se trata apenas de trazê-lo de volta, e sim de criar as bases para uma conexão que realmente valha a pena manter. Pois a mesma verdade que pode atrair é a que sustentará o vínculo diante dos desafios inevitáveis que surgirão. É essa verdade que permitirá que cresçam juntos, em vez de ficarem presos a ciclos disfuncionais que mais cedo ou mais tarde sufocam o amor. O retorno quase certo acontece quando se aplicam os princípios estoicos e se cria o espaço emocional adequado. Isso segue uma lógica quase matemática. O retorno se torna não só provável, mas quase certo. Isso não acontece porque foram usados truques manipulativos ou estratégias emocionais, mas sim porque foram ativadas leis essenciais da psicologia humana que funcionam com a mesma previsibilidade da gravidade.
O distanciamento consciente gera um vazio afetivo que clama para ser preenchido. O ser humano rejeita o vácuo, principalmente quando esse espaço antes estava preenchido com algo significativo. Quando você se afasta com equilíbrio e respeito, sem drama nem rancor, cria uma ausência que se intensifica e se torna mais evidente com o passar do tempo. É como uma melodia que toca constantemente ao fundo. Com o tempo, quase não se percebe. Mas quando ela para de repente, o silêncio parece ensurdecedor. E assim é a sua ausência. Quanto mais presente você foi, mais impactante ela se torna. Essa inquietação é o que inicia o processo de reflexão interna nele. Os estoicos sabiam que o cérebro humano busca sempre estabilidade. Quando algo familiar desaparece, instala-se um desequilíbrio que a mente tenta resolver rapidamente. No caso dele, isso se traduz em pensamentos constantes sobre você, lembranças repentinas nos momentos mais aleatórios, comparações frequentes entre você e os outros ao redor. O efeito também é ampliado por algo que os psicólogos chamam de efeito Zeigarnik, a tendência de lembrar e refletir mais sobre assuntos não resolvidos. Ao se afastar, sem explicações longas, sem uma despedida marcante, você gera uma sensação de que algo ficou inacabado. E isso ocupa mais a mente dele do que qualquer fim definitivo conseguiria ocupar. Outro fator que torna esse retorno quase inevitável é o contraste que, sem querer, ele vai experimentar depois. Naturalmente, ele tentará preencher o espaço vazio com novas conexões. Mas essas novas pessoas, em vez de substituírem você, acabam realçando por contraste o que tornava sua presença tão singular. Cada nova interação funciona como um lembrete involuntário das qualidades únicas que só você oferecia. Sem perceber, ele sublinha o valor da conexão perdida. E o tempo age a seu favor. Com o passar das semanas, nossa memória tende a suavizar o que foi negativo e realçar o que foi bom, especialmente quando se trata de alguém que teve importância. Assim, a imagem que ele guarda de você vai sendo idealizada, enquanto as pequenas frustrações do cotidiano perdem força. Se você aplicou os princípios corretamente, esse retorno se torna quase garantido. E quando ele voltar, algo se revelará com clareza. Ele não será mais o mesmo. Não será apenas uma repetição do relacionamento antigo. A ausência promove uma análise profunda, que transforma a forma como ele enxerga o vínculo, como vê você e até como interpreta o próprio comportamento anterior. Esse retorno não se parecerá com reconciliações baseadas em promessas ou desculpas ensaiadas. Ele não volta porque prometeu mudar. Volta porque já mudou. A ausência não apenas causou saudade, mas também o forçou a se ver de maneira nova e mais consciente. Ele passou a enxergar atitudes e padrões que antes não percebia. Os estoicos sabiam que grandes mudanças não surgem de conselhos, mas da experiência. Nenhuma conversa, por mais intensa, causaria o mesmo impacto que o vazio deixado por sua ausência. É necessário sentir, não apenas entender racionalmente, o que significa viver sem você. E quando o reencontro finalmente acontece, outra diferença essencial aparece. A dinâmica da relação já não é a mesma de antes. Se antes era você quem implorava, esperava, aceitava menos do que merecia, agora é ele quem está nessa posição. Agora é ele quem precisa provar seu valor, mostrar que aprendeu com o vazio e que mudou de verdade. Isso não tem nada a ver com castigo ou revanche, ideias que os estoicos jamais apoiariam. Trata-se apenas do reequilíbrio natural que acontece quando você se reconecta com seu próprio valor, permitindo que ele também reconheça esse valor de forma plena e sincera.
É um reajuste justo e necessário que estabelece uma base muito mais sólida e saudável para um relacionamento equilibrado. Mas a maneira como você recebe esse retorno também é determinante. Se demonstrar ansiedade ou alívio em excesso, pode acabar, sem querer, voltando à antiga dinâmica. Os estoicos recomendariam uma postura calma, receptiva, nem fria, nem exaltada, que mostre abertura, mas não dependência. É vital lembrar, o objetivo nunca foi apenas tê-lo de volta. O propósito maior é construir algo que faça sentido para quem você é, que atenda às suas necessidades reais, que permita a evolução mútua. Se ele voltar sem um novo respeito, sem uma nova disposição de criar algo verdadeiramente recíproco e harmônico, então esse retorno não vale a pena. A reconciliação só terá valor se vier acompanhada de transformação, de maturidade, de uma vontade verdadeira de construir uma história melhor e mais consciente entre vocês. Então talvez o verdadeiro presente não seja o retorno, mas a libertação. Os estoicos nos lembrariam que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em sabermos nos conduzir com sabedoria e honra. Ao seguir esses princípios, você assegura um desfecho positivo, independentemente do rumo que as coisas tomem. Seja um vínculo restaurado com mais força ou a chance de criar uma vida ainda mais rica sem essa pessoa. De qualquer modo, você terá evoluído, se fortalecido e se reconectado com seu real valor. Um resultado que vale mais do que qualquer ligação isolada. Renascer do desejo. Quando se cria o espaço e o retorno acontece, algo incomum se revela. Não é apenas a retomada do que havia antes, mas um renascimento intenso do desejo. Ele não é o mesmo sentimento morno que talvez marcou o fim da relação. Trata-se de algo totalmente novo, forte, quase instintivo. Os estoicos sabiam que o desejo mais poderoso não é o nunca saciado, mas o que já foi satisfeito e se perdeu depois. Essa redescoberta tem raízes profundas no nosso interior. Quando algo está sempre ao alcance, o cérebro se ajusta e reduz a emoção que aquilo provoca. Os estudiosos chamam isso de adaptação hedônica, nossa tendência de nos acostumar rápido com novas fontes de prazer ou conquista. Por isso que a empolgação de um carro novo, uma casa nova ou até um novo amor acaba diminuindo com o tempo. Mas quando algo importante se perde e volta a ser nosso, o oposto acontece. O cérebro, que já vivenciou a dor da ausência, reage com força renovada ao que retornou. Cada conversa ganha um novo significado, cada toque eletriza mais, cada instante juntos é vivido com a plena noção do que quase foi perdido de vez. Os estoicos sabiam que essa força renovada não é acaso, mas uma resposta esperada após a perda. Como escreveu Seca, ninguém sabe o valor da água até que o poço seque. A distância secou o poço da presença dele em sua vida, e agora cada gota de retorno é saboreada com outra consciência. Esse renascimento do desejo também vem junto de algo mais importante, uma nova clareza. Ele não apenas te quer mais, mas entende melhor por que te deseja. A ausência o obrigou a refletir de um jeito que talvez nunca teria acontecido de outro modo. Ele teve que encarar questões difíceis. Por que ela me fez tanta falta? O que ela trazia que ninguém mais traz? Por que percebi tão tarde o que tínhamos juntos? Essa reflexão imposta transforma o desejo de algo apenas instintivo em algo mais pensado, mais voluntário. Agora ele te deseja não por hábito ou conforto, mas por uma escolha verdadeira. Ele entendeu, através da dor real da perda, o que você representa. Esse novo desejo também carrega uma vulnerabilidade que não havia antes. Ele talvez se sentisse seguro demais com você, achando que nunca iria perdê-la. Mas agora, tendo sentido sua ausência, ele vive com mais clareza o medo real da perda.
Essa nova consciência traz vulnerabilidade, um receio saudável de que, se não cuidar do que tem, poderá perder de novo. Isso é ainda mais forte em homens que eram frios ou fugiam do compromisso. A dor real da ausência quebra barreiras emocionais. De repente, o medo de se entregar parece menor do que o medo de te perder. Essa mudança interna pode transformar um homem indisponível emocionalmente em alguém mais aberto, sincero e carinhoso como nunca foi antes. O renascimento do desejo também elimina a acomodação que talvez tenha corroído o relacionamento no passado. A acomodação surge quando paramos de ver o valor do que temos. Sua ausência forçou uma revisão total, tornando impossível voltar ao descuido de antes. Cada traço seu, antes ignorado, agora brilha com nova intensidade. Os estoicos também sabiam que o contraste amplifica tudo. A alegria é mais intensa após a tristeza, o calor mais gostoso após o frio, e o desejo floresce com mais força depois de um tempo de escassez. Quando ele retorna, não traz apenas o desejo antigo, mas um desejo intensificado pela ausência. Esse renascimento também traz algo que pode nunca ter existido antes: gratidão. Não uma gratidão genérica, mas aquela que nasce do susto de quase perder o essencial. Ela aparece nos pequenos gestos, na atenção renovada, em uma presença emocional que talvez você nunca tenha visto nele. E vale lembrar, esse renascimento do desejo não precisa ser passageiro, desde que você mantenha os pilares que trouxeram ele de volta à sua vida. Continue se valorizando, mantenha seus limites firmes e leve uma vida plena que não dependa dele. Essas atitudes garantem que esse novo desejo não desapareça, mas amadureça para algo ainda maior. Um amor real, baseado não só na química ou na rotina, mas em escolhas conscientes e compreensão verdadeira. No fim das contas, o renascimento do desejo não é só ele te querer mais, é ele te querer melhor. É um desejo que agora vem com respeito, clareza e o desejo de construir algo à altura de quem você é. É um desejo que reconhece seu valor e está disposto a provar isso não só com promessas, mas com atitudes consistentes que sustentam um amor equilibrado e de verdade. Se esse vídeo despertou algo em você, não deixe essa chama se apagar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse, que não só explicam, mas transformam as relações de dentro para fora. Cada nova inscrição me inspira a continuar levando essas verdades que muitos conhecem, mas poucos têm coragem de revelar. Entre nessa jornada com a gente. Aqui estamos aprendendo a viver os relacionamentos com mais verdade, mais força e mais equilíbrio. O seu eu do futuro vai agradecer por essa decisão. Cuide-se e até breve.